Cabeça querendo doer. Não tem microfone? Qual que é esse microfone aí? O seu mesmo? Pode ser qualquer um. Tá tudo igual. Amém. Vamos orar. Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Sim, Senhor. Queremos engrandecer o Teu nome neste momento. Em Que a nome glória de do Jesus. Senhor, que a graça do Senhor esteja sobre nós. Que a Senhor. mão do Senhor esteja sobre nós. Que o Espírito de revelação e Sim, conhecimento esteja sobre Senhor, nós Tu és esse dia. santo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, por favor, fale conosco. Fale conosco, o nosso coração está desejoso de viver e escutar a Tua voz. E para vivermos, ó Deus, para Ti, para manifestarmos a Tua presença neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Grande. Tu és santo, Senhor. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia. Deus é muito bom. Aleluia. Sua Bíblia? Amém. Amém. Deus é muito bom. O Senhor é bom. Suas misericórdias duram para sempre. Nós vamos iniciar uma série falando de reino. Entendemos que esse assunto é de extrema importância, porque nós precisamos entender o porquê Jesus Cristo veio e porquê que Ele nos salvou, porquê que Ele se entregou. E um dos porquês é exatamente para que nós venhamos manifestar o reino dele hoje. Fica um pouco de lado, né? Fica um pouco de lado. Vamos lá. Essa palavra reino, ela tem sido falada durante tanto tempo, mas eu tenho certeza absoluta que grande parte das pessoas não sabe exatamente o que é isso, não sabe exatamente o significado dessa palavra, porque as pessoas falam da mesma maneira que a gente canta. Às vezes a gente canta algo e simplesmente não sabe o que está cantando. Nós não pensamos aquilo que nós estamos cantando, nós não pensamos, às vezes, nem aquilo que falamos. Então, isso é algo muito comum no meio da igreja, a gente falar alguma coisa que a gente, de fato, não conhece de verdade. E a Bíblia fala que nós precisamos conhecer as Escrituras e o poder de Deus. E por causa disso que nós erramos. Então, a gente precisa entender do que se fala o reino. Para falar de reino, a gente precisa falar primeiro de salvação. Para entender o reino, a gente precisa entender o assunto salvação. Porque quando se fala na Bíblia de reino, fala de algo que nos traz recompensa. Quando nós vivemos uma vida de reino, nós estamos vivendo uma vida de que nós teremos uma recompensa. E essa palavra reino é uma alusão ao reino milenar de Cristo. E aí a gente precisa saber que salvação e reino são coisas diferentes, mas porém elas se completam, elas não divergem, elas se convergem. Se completam e literalmente é um assunto que não é muito falado, se fala muito, mas se conhece pouco sobre o reino. E nós precisamos nesses dias entender literalmente o que é o reino, o que Jesus ele vem falando.
logo ali no início de Mateus, que é a mensagem que João Batista começou a declarar, e logo depois ele vem declarando também: arrependei-vos, porque é chegado o reino, está próximo. Na realidade ele fala assim: porque está próximo o reino dos céus. Que reino é este? Qual é o reino? O que ele veio falando sobre o reino? E ele começa a explanar muito bem no livro de Mateus sobre o reino. E o Júnior disse sobre a salvação. Jesus, ele veio literalmente, morreu na cruz por nós e nos salvou. Ele veio para tirar o pecado do mundo. A Bíblia diz que ele veio tirar o pecado do mundo. Isso é a salvação do Senhor. Só que a salvação é simplesmente o pontapé, né? O ponto de partida. E ele começa a declarar ali no livro de Mateus sobre o evangelho do reino. Para a gente entender um pouquinho, fala de 3 evangelhos no Novo Testamento: o evangelho da salvação, o evangelho do reino e o evangelho eterno. O evangelho da salvação a igreja fala, o evangelho da salvação também a igreja precisa falar, e o evangelho eterno ele será pregado na tribulação por um anjo que estará no céu pregando sobre o evangelho eterno. E o evangelho eterno ele vai declarar aquilo que vai acontecer na eternidade. E aí a gente precisa entender que a igreja de hoje, quando eu digo igreja, nós estamos nos incluindo nela, a gente negligencia de falar daquilo que é eterno. E quando nós falamos de reino, nós estamos falando de algo eterno. Porque a gente se preocupa, nós homens estamos preocupando muito com o nosso prazer. A gente se preocupa muito em fazer, eu falo sempre que nós pais preocupamos em preparar os filhos para ser ótimos profissionais, para ser um homem ou mulher de bem, para vencer na vida e válido, tal. né? Muito válido. E é importante, é muito faz válido parte isso. da vida. A minha pergunta é o seguinte: se nós pais estamos preparando nossos filhos para ser homens de Deus, mulheres de Deus? Então a gente precisa entender que às vezes nós estamos valorizando algo que é terreno e não estamos valorizando como deveria algo que é eterno. E isso é uma seriedade na nossa vida. Sim. Então a nossa intenção com esse estudo falando sobre reino é, primeiro, confortar a igreja em relação à salvação, que é necessário, mas trazer um temor e um tremor quando se trata da vinda de Jesus. Porque esse assunto é literalmente, você precisa de temor e tremor para falar sobre ele. Porque o evangelho da salvação, a gente não precisa fazer nada para ser salvo. Nós vamos falar muito isso no decorrer desses estudos. O evangelho da salvação não se faz nada, Jesus já fez tudo, ele pagou tudo, é nos dado de graça. Mas o evangelho do reino, mais para frente a gente vai detalhar, ele é tomado à força. O evangelho do reino ele precisa ser conquistado. E ele tem muito a ver com o milênio, a era vindoura. O evangelho do reino, ele tem a ver com a era vindoura, o milênio, que é os mil anos, quando Jesus virá e irá reinar aqui na terra durante 1000 anos. E nós temos acesso a ele hoje, né? E teremos acesso. E temos acesso. Precisamos ter acesso hoje. Nós não temos. Deveríamos, né? Deveríamos. Acesso. E aí, existem 2 termos na Bíblia, que é reino de Deus e reino dos céus. Existe uma diferença entre reino de Deus e reino dos céus. Reino de Deus, quando a Bíblia trata esse assunto, reino de Deus, fala da era passada até a era futura. O que é isso? É o governo de Deus, a economia de Deus, que iniciou antes que a terra fosse fundada
e que continuará depois que tu terminar aqui na terra. Então, peraí, vamos simplificar aqui. Você está dizendo que existe o reino de Deus e o reino dos céus. Sim. E o reino dos céus é um pedaço do tempo dentro do reino de Deus. O reino dos céus é um pedaço dentro do reino de Deus. Do reino de Deus. Então, o reino de Deus é de eternidade a eternidade. A eternidade. Ele é atemporal. E existe dentro do reino de Deus existe um espaço que é chamado reino dos céus, que é o que a chamado Bíblia trata sobre o reino dos céus, que é o tempo que nós estamos vivendo hoje e o tempo que virá, que é o reino milenar de Cristo. Você trouxe o gráfico? Esqueci, tá no meu e-mail, mas eu não mandei pro... Tem como mandar pro Lucas? Ô, gente, o Júnior falhou. Eu tenho um gráfico. Muito bom para se mostrar, para detalhar. Tá consigo mandar por e-mail para ele? Celular. Quem tá aí? Você sabe o e-mail dele, Domingos? Só um momento aí, gente. Eu tô sem WhatsApp, né? Pode vir cá. Eu vou colocar um gráfico ali atrás para ajudar a trazer luz. O Júnior está dizendo aqui, gente, enquanto o Júnior resolve ali, escreve tudo. Existe o reino de Deus, do nosso Pai Celestial, certo? E esse reino de Deus, ele conta de eternidade a eternidade. Eternidade antes da fundação do mundo e eternidade após o milênio, quando o trono será devolvido para Deus. Aí, literalmente, vai voltar a eternidade. Nós iremos viver em eternidade com Deus. Então, o reino de Deus, ele é de eternidade a eternidade. Deus tem um plano que ele estabeleceu antes da fundação do mundo. E a Bíblia deixa bem claro, isso chama o reino de Deus. Dentro do reino de Deus, existe o reino dos céus. E este reino dos céus, ele é governado por Cristo. E ele atinge duas dispensações, que é a dispensação da graça e a dispensação do reino milenar, o milênio. Do reino milenar. O reino dos céus atinge duas dispensações, que são a dispensação da graça e a dispensação do reino milenar. Já o reino de Deus, ele abrange todas as dispensações. Ele é atemporal. Ele é atemporal, exatamente. Então, o que é dispensação? Dispensação foi traduzido para nós, vem da palavra economia, que é oikonomia no grego. Economia fala nós chamamos de a economia de Deus. A economia de Deus fala de um plano, uma ordem específica para acontecer as coisas, tudo que ele estabeleceu antes da fundação do mundo. Ele tem uma economia em todas as esferas do mundo, esfera política, esfera da religião, esfera econômica. Existe toda uma economia, todo um plano perfeito de Deus que foi estabelecido antes da fundação do mundo, que é chamado Reino de Deus. E dentro do Reino de Deus existe o Reino dos Céus, que se fala muito no Novo Testamento do Reino dos Céus, que é literalmente o governo de Cristo, o governo de Cristo sobre a terra. E aí, existem alguns versículos, poucos versículos, que trata reino, que foi traduzido para nós como reino de Deus e reino dos céus igual. Por quê? Por exemplo, como se alguém dos Estados Unidos tivesse vindo para o Brasil
mas estivessem vindo para a serra. Então lá ele fala assim, estou indo para onde? Você está indo para onde? Estou indo para o Brasil. Ele não especifica o lugar. Então ele fala, ele não fala, estou indo para a Serra, Espírito Santo, Brasil. Então existe esse pedaço, é como se o reino dos céus fosse uma totalidade do Brasil, o reino de Deus fosse uma totalidade, e o reino dos céus fosse o estado do Espírito Santo, ou a cidade da Serra. Então é um pedaço menor dentre um todo maior, que é chamado de eternidade. Conseguiu abrir o... A hora que você abrir aí, você só me avisa que abriu. Então, para a gente entender, nós precisamos saber primeiro em relação à nossa posição enquanto filhos de Deus. Ah lá, ó. Abriu. Achou? Vamos abrir espaço Isso aí, aqui ó. um pouquinho. Ali está todo o reino de Deus que vai de eternidade a eternidade. E tem o reino dos céus que pega o tempo que a igreja está vivendo e o reino milenar de Cristo. Tá vendo ali, ó? A descida do Espírito O Santo. reino de Deus pega todas as dispensações. Já o reino dos céus pega a era da graça e a era do milênio. A dispensação da graça, a dispensação do milênio. Exatamente. Pode deixar esse aí de fundo. Pode deixar esse fundo, Álvaro. E aí, para a gente compreender com mais propriedade em relação a isso, diferença de galardão e salvação, nós precisamos saber exatamente isso, porque a salvação fala da vida eterna e o galardão fala de algo que Jesus Cristo vai nos presentear no reino milenar dele. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Efésios. Efésios 2, ele é um texto que traz uma claridade muito grande em relação à questão salvação e reino. E a igreja precisa saber muito disso para que ela possa caminhar com clareza naquilo que Deus tem proposto. Atos capítulo 2, versículo 1 diz o seguinte. Atos ou Efésios? Não, Efésios capítulo 2, versículo 1. Diz o seguinte: e nos vivificou, estando vós, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, e que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das trevas, das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, lembra que a palavra misericórdia, ela significa uma pena que nós merecemos e não recebemos pela graça de Cristo. Pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Essa palavra salvação aí, fala da salvação zoe, essa palavra traduzindo do grego é zoe, e graça significa aquilo que não tem preço, aquilo que não se paga com nenhuma moeda. E aí o versículo 6 continua falando de salvação. Só abrindo um leque, o Júnior falou sim da salvação. O meu está ligado. Tá, aqui também está ligado. Porque tem hora que ele aparece que está desligado. O Júnior falou da salvação zoe, só abrindo um parênteses aí, Júnior. Para nós, no hebraico e no grego, existem diferenças quando se fala da alma, do corpo e do espírito. Quando foi traduzido para nós no português, se traduziu tudo como vida. Então, alguns versículos, eles são diretamente direcionados para a alma, ou para o corpo, ou para o espírito. Esse versículo aqui, ele é direcionado ao nosso espírito, que é a vida
na Zoe, no Zoe, a vida No Espírito. No Espírito. Né? Então, assim, para a gente entender um pouquinho da diferença disso aí, e até mesmo para a gente poder interpretar melhor a Bíblia, entendeu? Para a gente entender sobre isso aí, é Zoe, qual a outra? É Bassar, corpo, e psique. Psique é alma. A alma. Bassar, corpo, Zoe, espírito, e psique, alma. a alma, que é do grego. No grego tem todas essas diferenças, e no hebraico, também, que para nós foi traduzido como vida. Ok? Vou continuar. Versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestial em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Ou seja, isso aqui é a base do reino. E aí, versículo 8 continua: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, se é dom fala de presente, daquilo que Ele nos deu. Então a salvação, ela nos veio de graça, porque Deus nos presenteou. E nós recebemos isso por meio da fé em Cristo Jesus. Versículo 9. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, para eu ser salvo, eu não preciso fazer nenhuma obra. Eu não posso fazer, que senão eu vou me orgulhar disso. Porque ela é de graça, porque eu acabo me orgulhando. Não, eu estou salvo porque eu estou sendo bonzinho, porque eu estou fazendo a obra. Porque eu estou trabalhando. Porque eu estou trabalhando, não. É a cruz de Cristo. A salvação, ela vem através da morte e ressurreição de Cristo. Exatamente. Ponto final. E aí, no versículo 10, ele traz um apontamento do porquê da salvação. No versículo 10 é o seguinte: porque somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então isso aqui é um apontamento, ou seja, nós somos salvos, está lindo, glória a Deus pela nossa salvação. Só que a salvação é um ponto de partida. E um engraçado, Júnior, é que, olha que legal, o verso 10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. As quais Deus preparou, fala do reino de Deus, sim, da economia de Deus. Ele preparou algo para nós ao nosso respeito. Existe algo escrito ao nosso respeito que fala do propósito dele para as nossas vidas. Exatamente. E é nesse propósito que são as obras que ele escreveu ao nosso respeito, que são as obras e que faz parte do reino dos céus e que vai indicar quem eu serei no reino milenar. Até mesmo porque aquilo que nós vivemos, por isso que eu sempre digo que a nossa vida ela é uma eterna plantação. Tudo aquilo que nós fazemos, nós colheremos. Nós vamos ler muita Bíblia nessas semanas, porque a gente precisa embasar tudo aquilo que falamos. Exatamente. E aí, quando você fala que nós nascemos para as boas obras, ou seja, a nossa criação, o nosso novo nascimento foi para que nós fôssemos alguém que de fato manifestasse Deus na terra. Porém, se aqui fala que nós fazemos boas obras, em algum momento nós também podemos fazer obras más. E essas obras más também nos trarão algo, né? Então, nós precisamos entender isso. Se existe as boas, porque existe a ruim. A ruim, as más. Exatamente. E aí, para clarificar essa questão, salvação e reino,
eu quero que vocês entendam algo. Digamos que eu sou o dono de uma escola. Sou dono de uma escola, de uma faculdade. Eu sou dono da faculdade X. E aí eu presenteei você com essa faculdade. Vamos usar a Darnieles. Eu te dei de presente uma faculdade. Matrícula, mensalidade, até o último dia. Eu te dar de presente essa faculdade vai te fazer receber o diploma? Vamos ser mais específicos. Você deu para Darnieles uma faculdade, está pago. Está pago. É de graça. Da matrícula até o último dia. Aí vamos ser específicos. Ele te deu uma faculdade de medicina, certo? E está tudo pago. Desde a sua entrada até a sua saída da faculdade, está tudo pago. Aí lança a pergunta, mal. E aí eu te dei essa faculdade. Eu te presentear com essa faculdade vai te fazer pegar um diploma de médico? Não. E aí o que você tem que fazer? Mas é de graça. Mas a faculdade é de graça. E aí o que vai te fazer conseguir o diploma e colar grau no final? Suar a camisa. Então nós precisamos entender que a salvação ela é de graça e pela graça. Então, quer dizer que o reino dos céus é tomado à força. Adquirir o diploma, ela vai ter que suar, vai ter que levantar, estudar, ler, ir para a faculdade todos os dias. Ou seja, fazer a obra, aquilo tudo, e no final ainda precisa ser aprovado. Não certo? Basta ir na escola. Não basta ir na escola. Da escola, merendar. Precisa ser aprovado. Ou seja, a matrícula e as mensalidades, a sua estadia ali é de graça. Mas o diploma te custa tudo. Porque a faculdade é uma vida que você libera ali. Eu usei a medicina porque é uma das mais longas que tem, né? É 8 anos, se eu não me engano, de estudo. Então, se a gente trazer isso agora, eu fiz uma alegoria para que vocês entendessem. Então, por exemplo, a matrícula e as mensalidades foi a graça, foi a salvação que Deus nos presenteou, jogando todo o custo na cruz de Cristo. Porque quem pagou tudo isso foi Cristo. Preço a ser pago tem preço de sangue. Tem preço de sangue. Porém, existe um reino onde nós temos que reinar junto com Cristo. A dispensação da graça. Exatamente, que para nós reinarmos. A dispensação do reino. Exatamente, para a gente conseguir reinar nesse tempo, nós precisamos nos desprender, nós temos que obrar. É por isso que a gente fala, irmãos, o serviço... E não basta obrar qualquer coisa. Qualquer coisa precisa ser dentro do nosso propósito. Está dentro do propósito, porque existem as obras boas e as obras más. Se você for fazer faculdade de medicina, não precisa estudar, não fala de matemática. Então, cada nó, por isso que é o corpo de Cristo. Alguns é o pé, outros é o joelho, outros é o coração, outros é os braços, então, corpo de Cristo. Porque cada um tem um propósito e um chamado diferente. E o nosso chamado e o nosso propósito está diretamente ligado ao reino de Deus, ao reino de Cristo. Ou seja, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 22. 24. Mateus 22, verso 14. Mateus 22, 14. Esse texto, esse versículo é muito falado em algumas situações, e a gente cita ele erroneamente. Olha o que diz esse texto. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Esse texto aqui, o capítulo 22, ele vem falando da história da igreja. Porque aqui fala da parábola das bodas. E aqui vem trazendo a história da igreja. E no final, no versículo 10, ele para de convidar o povo de Israel e ele abre ali um leque, ele abre uma porta para que nós gentios fôssemos enxertados em Cristo. Esse texto fala exatamente disso. Quer ler ele todo? Vamos ler ele todo? Para trazer bastante luz nisso? Capítulo 22, olha só.
E então Jesus respondendo, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. E esses não quiseram vir. Os judeus. Ou seja, os judeus não quiseram participar das bodas. Depois enviou outro servo dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados, já mortos, e tudo já está pronto, vinde as bodas. Eles, porém, fazendo caso, foram para o seu campo e outro para o seu negócio. Os judeus. Isso, judeus, tá? E outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E aqui já começa a igreja primitiva sendo perseguida. Exatamente, aqui já fala já da igreja primitiva, tá? E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se e, enviando o seu exército, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos que encontrastes. E os seus servos saindo pelo caminho ajuntados todos que encontraram, tanto os maus quanto os bons. Olha nós aí, gente. Ou seja, os maus falam dos gentios, os bons falam dos judeus. E a festa nupcial foi cheia de convidados. Essa festa nupcial é exatamente o encontro entre Cristo e a noiva que vai acontecer nos ares. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias. E disse: amigo, como entraste aqui, não tendo vestes nupcial? E ele emudeceu. E disse então o rei aos servos: amarrai-o de pé e mão, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas pouco os escolhidos. Ou seja, o chamado de Cristo, ele é um, mas a escolha já é outra. Chamado fala daquilo que ele fez para nós, a escolha fala daquilo que nós precisamos fazer por ele. A Rita diz uma frase interessante em relação a Cristo, e ela diz sempre que Cristo passava sempre 2 vezes pelas pessoas. Como que é? Sim. Fala aí. Cristo, ele passa 2 vezes por nós. Literalmente. A primeira, você vê toda a história, todos os discípulos, na escolha dos discípulos, a primeira vez ele passava a primeira vez anunciando o evangelho da graça. Eu sou o Messias. Aí nós podemos usar aquele versículo que aquele que crê em mim, esse será salvo. Aquele que crê em mim, esse terá a vida salva. E vida aqui é vida no Espírito. Vida zoe, vida no Espírito. Está falando do Espírito. Só que quando ele passa a segunda vez, ele fala: vem, segue-me. Ele faz um convite. Ele faz um convite. Ou seja, o primeiro eu fiz por você. Agora você precisa trabalhar. Precisa me seguir. Você precisa trabalhar. E aí a gente usa aquele versículo que fala: aquele que crê em mim, toma a sua cruz, e segue. Nega-se a si mesmo e segue. E tem a palavra vida nesse versículo aí, fala vida, vida na alma. Essa vida no grego é psique. Essa vida no grego é psique. Então nós precisamos matar a nossa alma para seguir a Cristo. Para eu seguir a Cristo na vida no zoe, eu não preciso fazer nada, simplesmente crer. Agora a vida na alma, a vida na psique, eu preciso matar. Eu preciso morrer, carregar a cruz para eu conquistar o reino. Para eu ser salvo, ele passa a primeira vez. Para eu conquistar o reino, eu preciso segui-lo. Por isso que falam em Mateus 14 que o reino dos céus é tomado
a força. Mateus 11. Mateus 11, né? Uhum. E 11, aí, 12. 2 Coríntios 5:10 fala exatamente, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, 2 Coríntios 5:10. E aí versículo diz o seguinte, olha só. Porque todos devemos comparecer ante ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, bem ou mal. Ou seja, a partir do momento que nós somos salvos, nós temos uma vida para poder viver. E essa vida é chamada de vida de reino, ou seja, vida onde você vai manifestar o reino de Deus, onde você vai, de fato, realizar tudo aquilo que Ele te pediu para viver. Porque antigamente a vida de sacerdotes e reis eram separadas, e as pessoas, outras pessoas tinham uma vida comum. Na era da graça, isso foi elevado a um outro patamar. Hoje todos nós somos reis e sacerdotes, ou seja, todos nós precisamos obrar, todos nós precisamos suar a nossa camisa, mas todos nós também precisamos ser sacerdotes e interceder uns pelos outros. Ou seja, uma vida de intimidade com Deus e uma vida de reino com Ele, de manifestação da glória dele sobre este lugar. O texto diz, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque todos, ou seja, todos nós vamos comparecer ante o tribunal de Cristo. Que tribunal é esse? O tribunal das obras. Toda obra que nós fazemos, nós iremos prestar conta nesse dia. E é nesse tribunal que Jesus vai estabelecer quem nós seremos no reino milenar, na dispensação do reino milenar. Então, e fala, e as obras feitas por meio do corpo, o que tiver feito por meio do corpo. Que corpo é esse? A igreja. Exatamente. A igreja, ou bem ou mal, não importa a obra. Ou seja, existe um propósito. Todos nós estamos fazendo uma obra no corpo. A gente pode estar sentadinho no banco, a gente acha que não, mas a gente está fazendo uma obra. Só que a escolha de que está sentado no banco da igreja é o propósito dele para mim? E assim, com isso a gente não quer falar que todos têm a obrigação de trabalhar na igreja, porque cada um foi chamado para um. Eu acredito que Deus chamou alguns para ser empresários, para cuidar de... Você pensa um patrão, um homem que cuida que tem 500 funcionários, tem 500 famílias, é maior do que grande parte das igrejas. E ele consegue pastorear essas pessoas. Só concluir aqui, quando eu falo assim do banco, porque talvez eu estou sentado no banco, não querendo correr o risco de errar, mas talvez eu esteja errando. Porque talvez eu sentado no banco, eu estou fazendo uma obra má. Porque eu não pedi direção de Deus para saber qual é o meu propósito. Até mesmo porque talvez o meu propósito seja eu ser um mega empresário, seja eu ser um médico, não importa, desde que você está inserido através da salvação de Cristo, que você reconheceu Ele como único e suficiente Salvador, você está falando do reino e você está inserido no corpo. E não importa onde eu estiver, eu estou fazendo uma obra boa ou má. E eu vou prestar conta diante do tribunal de Cristo. E até mesmo no início do reino milenar. Porque existem dois tipos de pecado. O pecado de omissão e o pecado de comissão. A Bíblia diz que aquele que pode fazer e não faz, esse está pecando. Esse é um pecado que eu deixo de fazer. E quando nós, como igreja de Cristo, deixamos de fazer algo que nos é pedido, nós estamos pecando. E quando nós fazemos algo errado, também estamos pecando, porque a palavra pecado significa errar o alvo.
A palavra pecado significa errar o alvo. Quando eu faço algo que não foi me pedido, eu estou errando o alvo. Mas quando eu deixo de fazer algo que me foi pedido, Também eu estou errando o alvo. E eu aprendi uma vez, em relação à obediência, um ensino que a pastora disse o seguinte: obediência retardada é desobediência. Ou seja, se eu te peço para fazer hoje, e você faz amanhã, você já desobedeceu. Porque se eu precisava disso hoje, amanhã isso não resolvia mais. E quando eu deixo de fazer, eu também estou desobedecendo. Então, aqui está algo que nós falamos a respeito de salvação e de galardão, ou aquilo que nós receberemos no reino milenar, porque é isso que vai nos guiar rumo à nossa caminhada cristã. É fácil, deixa eu ensinar vocês como diferenciar quando a Bíblia está dizendo ou do Evangelho da Graça ou do Evangelho do Reino. Tudo aquilo que fala que é dom, é de graça, é do Evangelho da Graça. Agora, quando coloca, tem um nome lá, recompensa, galardão, Evangelho do Reino. Evangelho do Reino. Então já traz uma clareza na hora que for estudar a palavra do Senhor, estudar a Bíblia, para a gente discernir o que Jesus está falando, ou o que os apóstolos estão falando ali naquele momento. Eles estavam falando do Evangelho da Graça, ou eles estavam falando do Evangelho do Reino? A gente precisa saber o que a gente aplica, né? E durante muito tempo, algumas pessoas acabam aplicando algo que está relacionado a galardão, ele relaciona a salvação. Então, tudo que fala de galardão não tem a ver com graça, porque se eu preciso ter uma recompensa para obter aquilo, então quer dizer que a salvação não é de graça, é pela minha obra. Vocês estão entendendo? Quando você entender isso aí, tudo vai ficar muito mais claro estudando a palavra do Senhor. Então, quando fala de galardão, galardão tem a ver de algo que eu fiz para ter uma recompensa. Quando alguém no trabalho, você trabalha para que no final do mês ou no início do mês, você receba uma recompensa por aquele trabalho. Então, você trabalhou para ter uma recompensa sobre aquilo ali. Aí você vai ganhar o seu salário. E tem um texto... vou pesquisar aqui, fala que Jesus, por causa do Evangelho do Reino, das pessoas que obram por ele tem uma dívida a ser paga por Jesus, aqueles que fazem a obra. Que é a recompensa. Que é a recompensa e que vai ser recompensado na dispensação do Reino milenar. E aí, mais um versículo em relação à questão da salvação da graça, que é a salvação que Cristo pagou na cruz por nós. Romanos 10, versículos 9 e 10 diz o seguinte: a saber, se com sua boca confessares ao Senhor Jesus e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvos. Ou seja, confessar. Visto que com o coração se crê para a justiça. A fé, ela vem do nosso coração. E com sua boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz todo aquele que nele crer não será confundido. Então, assim, esse é um plano de fundo para muita coisa que a gente vai falar. E a ideia é falar exatamente sobre a nossa vida como igreja hoje. Tá? Até mesmo porque, claro que a gente não deixa de entrar na área escatológica, porque a palavra reino, ela funciona nesses dois tempos, né? A palavra reino, ele entra na época da graça, o reino foi inaugurado com a descida do Espírito Santo em Atos. Né? Então, nós estamos ainda nesse tempo. E ele culminará com a descida de Cristo, né, sobre o reino. Eu vou achar o versículo depois milenar. E mandar o pessoal, viu? Então, eu não achei que não. Tá. Pesquisando. Então, a gente precisa, depois a pastora Karine vai dar
o estudo de escatologia, e aí ela deve falar mais um pouco aprofundado sobre isso. Exato. Mas esse é o plano de fundo daquilo que a gente vai falar nas próximas semanas, do que nós precisamos tomar posse para que nós possamos obter e ter a certeza de que algo foi pago por mim e que não existe nada que eu faça que possa atrapalhar isso acontecer. Mas existe algo que eu também devo fazer. Porque foi feito algo por mim, eu tenho a obrigação de obrar. Porque se eu não estou fazendo a obra, eu estou caindo no pecado de omissão. E é qualquer obra? Não, é a obra daquilo que Deus nos pediu. É o que a gente chama de propósito, exatamente. É o propósito, por isso que precisamos orar, entender e buscar muito, entender qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Exatamente. 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 Amém? Vamos orar. Nas próximas semanas a gente vai continuar falando e aí a gente vai começar a entrar, aprofundar um pouco mais nesse assunto sobre o reino de Deus. Na próxima semana a gente vai falar de como a igreja de Cristo precisa viver aqui na terra, para que o povo entenda que de fato nós estamos vivendo uma vida manifestando o reino dele aqui hoje. Exatamente. A pastora Karine, ela tem falado muito, ela fala sobre o pessoal, as pessoas, elas estão vivendo uma vida e não preocupa com a eternidade. E é literalmente, é isso aí, não preocupa, porque a gente vive hoje uma vida porque a gente não está focado na eternidade. Não importa aquilo que eu estou fazendo, que quando chegar lá na eternidade eu vou ver. E quando eu falo eternidade, é do reino milenar que a gente está falando. Mas os 80 anos, 90 anos que nós vivemos aqui, define quem nós seremos no reino milenar. Então, assim, nós precisamos nos preocupar, sim, o que nós fazemos e as escolhas que nós fazemos hoje. Porque a escolha que nós fazemos hoje define o nosso futuro. Literalmente. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Amém? Vamos orar? Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, Pai, porque a Tua graça nos alcançou e a Tua misericórdia se renova todas as manhãs sobre nós. Muito obrigado. Senhor. Que um desejo, um ardor pela eternidade seja plantado no nosso coração, Jesus. Que nós venhamos de fato, todas as manhãs, lembrar que o Senhor morreu por nós. E porque o Senhor morreu, nós somos, ó Deus, enxertados em Ti, para que nós venhamos fazer as boas obras que o Senhor tem para esse tempo. Que nós venhamos escutar a Tua voz nitidamente, ó Deus. Nós venhamos caminhar em cima daquilo que o Senhor tem proposto para nós. Senhor. Que nós, como igreja do Senhor neste lugar, Deus, venhamos manifestar, venhamos mostrar para o mundo a Tua face. Sim, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que o nosso coração venha estar queimando em Ti. Que o nosso desejo seja viver a eternidade com o Senhor. Que nós venhamos plantar aqui, ó Deus, tudo aquilo que nós queremos colher na eternidade. Abençoa-nos, continue falando conosco, que essa palavra tenha um efeito em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Foi. O exemplo da escola é top.